Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, Samuel estava dormindo no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Ele respondeu: Estou aqui. E correu para junto de Eli e disse: Tu me chamaste, aqui estou. Eli respondeu: Eu não te chamei. Volta a dormir. E ele foi deitar-se. O Senhor chamou de novo: Samuel, Samuel. E Samuel levantou-se, foi ter com Eli e disse: Tu me chamaste, aqui estou. Ele respondeu: Não te chamei, meu filho. Volta a dormir. Samuel ainda não conhecia o Senhor, pois, até então, a palavra do Senhor não se lhe tinha manifestado. O Senhor chamou pela terceira vez: Samuel, Samuel. Ele levantou-se, foi para junto de Eli e disse: Tu me chamaste, aqui estou. Eli compreendeu que era o Senhor que estava chamando o menino. Então disse a Samuel: Volta a deitar-te, se alguém te chamar, responderás: Senhor, fala, que teu servo escuta. E Samuel voltou ao seu lugar para dormir. O Senhor veio, pôs-se junto dele e chamou-o como das outras vezes: Samuel, Samuel. E ele respondeu: Fala, que teu servo escuta. Samuel crescia, e o Senhor estava com ele. E não deixava cair por terra nenhuma de suas palavras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor é para o corpo, e Deus, que ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará também a nós, pelo seu poder. Porventura ignorais que vossos corpos são membros de Cristo? Quem adere ao Senhor torna-se com ele um só espírito. Fugir da imoralidade. Em geral, qualquer pecado que uma pessoa venha a cometer fica fora do seu corpo. Mas o fornicador peca contra seu próprio corpo. Ou ignorais que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que mora em vós e que vos é dado por Deus. E, portanto, ignorais também que vós não pertenceis a vós mesmos? De fato, fostes comprados, e por preço muito alto. Então, glorificai a Deus com o vosso corpo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer, mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava e, nesse dia, permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram a palavra de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer, Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer, pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs em Cristo. Hoje, gostaria de começar nossa reflexão com uma pergunta: como vocês se sentem quando são chamados pelo nome? Quando alguém os reconhece, valoriza e convida a participar de algo maior. Essa experiência de ser conhecido e amado é profundamente significativa em nossa vida diária. E é exatamente isso que as passagens bíblicas de hoje nos revelam:
a alegria de sermos chamados pessoalmente por Deus. Imaginem a cena descrita na primeira leitura, em que o jovem Samuel é chamado por Deus durante a noite. Samuel estava no templo, deitado perto da Arca da Aliança, quando ouviu uma voz que o chamava. Ele correu até o sacerdote Eli, pensando que era ele quem o chamava, mas Eli percebeu que era o próprio Deus que estava falando com Samuel. Deus chamou Samuel pelo nome, não uma, mas 3 vezes. E, finalmente, Samuel respondeu: "Ó, fala, Senhor, que teu servo escuta." Essa resposta revela a disponibilidade de Samuel para ouvir e obedecer ao chamado de Deus. Ele se colocou humildemente diante do Senhor, disposto a fazer sua vontade. Assim como Samuel, somos chamados por Deus em nosso próprio tempo e lugar. Ele nos chama pelo nome, conhece cada detalhe de nossa vida e tem um plano específico para cada um de nós. Ele nos chama a uma vida de comunhão com Ele, a uma vida de santidade e serviço. Na segunda leitura, o apóstolo Paulo nos lembra de que fomos comprados a um preço muito alto, o preço do sangue de Jesus. Somos templos do Espírito Santo, e nosso corpo não nos pertence, mas a Deus. Paulo nos desafia a glorificar a Deus em nosso corpo, a viver uma vida digna de sua chamada. Essa chamada pessoal de Deus também está presente no Evangelho de hoje. Vemos Jesus caminhando ao longo do Rio Jordão, quando 2 discípulos de João Batista o seguem. Jesus se vira para eles e pergunta: "Que procuram?" Eles respondem: "O Rabi, onde moras?" Jesus então os convida: "Vinde e vede." Esses 2 discípulos, André e um discípulo não nomeado, tiveram a oportunidade de passar um tempo com Jesus, de conhecê-lo pessoalmente. Eles viram onde ele morava, ouviram suas palavras e experimentaram sua presença. E, a partir dessa experiência, eles foram transformados. André foi procurar seu irmão Simão e disse: "O encontramos o Messias." Essas passagens bíblicas nos revelam uma verdade profunda: Deus nos chama individualmente, nos conhece pelo nome e nos convida a segui-lo. Ele deseja que o conheçamos pessoalmente, que experimentemos sua presença e que sejamos transformados por seu amor. Mas como podemos responder a esse chamado em nossa vida cotidiana? Como podemos viver uma vida que glorifica a Deus e testemunha sua presença em nós? Primeiro, precisamos estar dispostos a ouvir a voz de Deus. Assim como Samuel, precisamos nos colocar em silêncio diante de Deus, abrir nossos corações e ouvir sua voz nos falar através de sua palavra, da oração e da orientação do Espírito Santo. Precisamos estar atentos aos sinais que ele nos dá em nossa vida diária. Segundo, precisamos responder ao chamado de Deus com disponibilidade e humildade. Assim como Samuel, precisamos dizer: "Ó, fala, Senhor, que teu servo escuta." Precisamos estar dispostos a fazer sua vontade, mesmo que isso signifique sair de nossa zona de conforto, renunciar a nossas próprias vontades e seguir os caminhos dele. Terceiro, precisamos seguir o exemplo dos discípulos no Evangelho e passar tempo com Jesus. Isso significa buscar uma relação pessoal com ele, através da leitura da Bíblia, da participação nos sacramentos, especialmente na Eucaristia, e da oração constante. Precisamos cultivar um relacionamento íntimo com Jesus, conhecendo-o cada vez mais e permitindo que ele transforme nossas vidas. Além disso, devemos lembrar que somos templos do Espírito Santo. Nossa vida e nosso corpo não nos pertencem, mas são presentes sagrados dados por Deus. Portanto, devemos cuidar de nossos corpos e usar nossos dons e talentos para a glória de Deus. Devemos viver uma vida de pureza e santidade, evitando toda forma de imoralidade e pecado. Meus irmãos e irmãs, como essa mensagem se aplica a nós hoje? Como podemos colocar em prática esses princípios em nossa vida cotidiana? Primeiramente, convido cada um de vocês a reservar um tempo todos os dias para estar em silêncio diante de Deus. Desligue os ruídos ao seu redor, encontre um lugar tranquilo e abra seu coração para ouvir a voz de Deus.
Permita que Ele fale com você através de sua palavra e do silêncio do seu coração. Em segundo lugar, desafio vocês a responderem ao chamado de Deus com disponibilidade e humildade. Estejam dispostos a dizer sim a Ele, mesmo quando isso parecer difícil ou desconfortável. Lembrem-se de que Ele tem um plano perfeito para as suas vidas e confiem nele. Em terceiro lugar, incentivem-se mutuamente a passar tempo com Jesus. Participem juntos da leitura da Bíblia, de grupos de oração e de momentos de adoração. Compartilhem suas experiências de fé e testemunhem a presença de Deus em suas vidas. Por fim, lembrem-se de que seus corpos são templos do Espírito Santo. Cuidem de sua saúde física, emocional e espiritual. Evitem tudo o que possa manchar a pureza de seus corpos e busquem a virtude em todas as áreas de suas vidas. Queridos irmãos e irmãs, que a mensagem de hoje nos inspire a viver uma vida de intimidade com Deus, a responder ao seu chamado com generosidade e a cuidar dos dons preciosos que Ele nos deu. Que possamos nos lembrar sempre de que fomos chamados pelo nome, conhecidos por Deus e amados além da medida. Que a graça e o amor divinos nos acompanhem em nossa jornada de fé. Amém. Ormos. Pai amoroso, agradecemos por nos chamares pelo nome e nos convidares a uma relação pessoal contigo. Ajuda-nos a ouvir a tua voz em nossa vida diária e a responder com prontidão e humildade. Dá-nos a graça de passar tempo contigo, conhecendo-te cada vez mais e permitindo que nos transformes. Ajuda-nos a cuidar de nossos corpos e a viver uma vida digna da tua chamada. Que o teu Espírito Santo nos guie e nos fortaleça em nossa jornada de fé. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.